Bom dia, irmãos. Bom dia. Tá calor? Não, isso aí é imaginação nossa. Imaginação, é que a gente está pensando que tá calor, mas na verdade está tudo fresquinho, tranquilo, né? Porque Deus é bom. Amém? Deus é muito bom. E tudo Ele faz perfeito, né? Tudo a seu tempo. Nós que somos muito reclamões, tá no ser humano, né? Daqui a pouco a gente vai sentir falta desse calorzinho, porque vai estar muito frio. Do vento, né? Quando está ventando muito, ai, que vento, né? Mas aí quando chega essa época a gente sente falta do vento. Então vamos aí, irmãos, vamos adorar o Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas e Ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Vamos cantar o hino 385, enquanto o irmão João Vitor coloca ali. Assim como ele, eu também perdi, quer dizer, meu celular escangalhou, o celular dele também, e nós acabamos perdendo muitos contatos, né? E ele acabou se perdendo na escala de multimídia, e eu me perdi em várias escalas, mas graças a Deus já me achei, né? Porque o Senhor tem cuidado de nós, né? Não somos perfeitos, mas procuramos fazer aquilo que de melhor, porque o Senhor merece o melhor de nós, né? Então nós vamos cantar o hino 385, louvor. Vamos colocar de pé. Esse hino é bem animado, né? Vamos nós louvar a Deus, porque Ele merece todo o nosso louvor, a nossa adoração. Hino 385 do cantor cristão. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz acusando.
Deus de glória, né? Hoje nós também, louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste, Salvador, muitas bênçãos. Vamos ler o Salmo 40, verso de 1 a 5. Poder sentar, irmãos, vamos fazer essa leitura mesmo assentados, né? Eu estarei fazendo a leitura. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Amém, irmãos? Que palavra, né? Que palavra. Se a gente fosse dar a oportunidade para cada um aqui falar de tudo que o Senhor tem feito, das maravilhas, eu acho que nós ficaríamos aqui o quê? O dia todo. Porque as lutas são permitidas pelo Senhor, mas Ele garante que Ele vai dar a vitória. Então, aqueles que esperam no Senhor alcançam as bênçãos, as vitórias, porque o Senhor Ele está atento a toda e qualquer necessidade dos seus servos. Né? Então, nós louvamos. Esse salmo fez parte de uma grande jornada na minha vida e eu amo, né? Porque nós devemos esperar no Senhor com paciência, né? Ter a tranquilidade que o Senhor, aquietar o nosso coração, que o Senhor vai nos proporcionar aquilo que pedimos, aquilo que necessitamos, segundo a vontade dEle. E se nós parássemos aqui, eu tenho certeza que viraríamos dias, se desse a oportunidade a cada um para falar dos feitos do Senhor. Então vamos orar agora nesse momento, agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos, pela alegria que temos de ter essa segurança, essa firmeza no Senhor, de que tudo que esperamos e tudo que buscamos, tudo que falamos, que colocamos diante dEle, Ele nos responde segundo a Tua vontade, né? E a nossa fé precisa estar firmada no Senhor. Tá vendo? Isso aí é uma prova, porque a Nara, ela estava ansiosa com uma tensão, porque o problema dela era delicado. Mas o Senhor operou maravilhas ali, junto com o médico, né? Com as mãos do médico. E hoje ela ficou livre. É um problema que já cercava ela há muito tempo, né? Nós que acompanhamos, né, essa jornada, mas o Senhor tem cuidado, né? Tem abençoado. E vamos estar orando, agradecendo a Deus por isso. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, obrigada, meu Deus, por esse dia. Obrigada pelos teus servos que aqui se encontram nesse dia acalorado, Senhor. Mas estamos, ó Deus, com os nossos corações quentes, ardentes, ó Deus, da tua presença, do teu cuidado, do teu amor, Senhor, da tua misericórdia, da tua bondade, ó Deus.
E nós te louvamos, Senhor, pela tua presença, Senhor, em nossas vidas. Quando nós estamos, ó Deus, abatidos, o Senhor nos fortalece, nos coloca de pé, Senhor. Ó Deus, muito obrigada por tudo. Obrigada pela Nara, Senhor. Obrigada, o Senhor sustentou. O Senhor esteve ali todo o tempo, assim como o Senhor está na recuperação, na sua família, Senhor. Proporcionou, Senhor, 2 lindas filhas e um filho, Senhor, pela tua graça, Senhor. O seu esposo, o seu trabalho, o seu sustento, Senhor, diário. Ó Deus, muito obrigada por tudo. Assim como cada um de nós passamos por lutas que ninguém sabe, só o Senhor. Mas o Senhor tem cuidado de cada um, ó Pai. Obrigada por todos os benefícios que tem nos feito. Obrigada pelos aniversariantes do dia, Senhor. Pelo Natan, Senhor. Pela minha irmã Virgínia, ó Pai. Pelo Pedro. Pelo Robert que fez durante essa semana e por outros que virão, Senhor, durante o decorrer dessa semana, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, porque é dádiva, é presente do Senhor mais um dia de vida, Senhor. Ó Deus, obrigada, Senhor, pelo teu sustentar diário. A tua igreja, Senhor, venha de encontro com as necessidades da tua igreja. Ó Deus, venha de encontro, ó Deus, com todos os projetos, planejamentos, Senhor, que sejamos mais, ó Deus, participantes, contribuintes, Senhor, da tua obra, ó Pai. Ó Deus, toma também, ó Deus, toda a direção do culto amanhã, ó Deus, ali, ó Deus, na igreja de Monteiro, Senhor. Toma nas tuas santas mãos aquela igreja que está completando 24 anos, Senhor. Ó Deus, toma nas tuas mãos os teus servos, toda a direção ali, Senhor, todos aqueles que ali, ó Deus, estão congregando, ó Pai, assim como a tua igreja, Senhor, nos prepara, ó Pai, para fazer o melhor, ó Deus, o melhor para ti, Senhor, porque o Senhor merece o melhor de nós. Obrigada por tudo, ser com o culto dessa manhã, Senhor, ser com os nossos, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, através da rede social, Senhor, contemplando, ó Deus, e adorando ao Senhor, ó Pai, juntamente conosco aqui, ó Pai, cultuando a Ti em espírito e em verdade. Ó Deus, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor com o hino 324, Refúgio Verdadeiro. Irmão Gilberto, irmão Fábio, nos ajuda. Seguro estou, não tenho temor do mal, ser guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor real, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu me ver livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo
temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Como deixarei, mas fiel serei, sempre cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cerca lá, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém, né? Refúgio verdadeiro é o nosso Deus. Vamos estar ouvindo a mensagem musical pelo irmão Fábio Mendonça. Cristo Senhor, devolvo a Ti todo o meu ser, alma, espírito e corpo, pra controlar o meu viver. E só assim descanso terei, sim, terei paz, a paz em meu viver, e mostrarei aos meus irmãos que és Deus. Senhor, não resisti, enfraqueceu-se o meu ser, eu não vigiei e contra Ti pequei. Senhor, como é ruim não te sentir, é qual morrer. Senhor, estou sem Ti, preciso de perdão. Cristo Senhor, devolvo a Ti todo o meu ser,
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar o hino 296, consagração. Nós estaremos dedicando as nossas vidas e tudo que o Senhor tem nos concedido no altar do Senhor, os nossos bens, né? Isso é um momento da igreja, né? Mas se tiver algum visitante que deseja fazer, fique à vontade, tá? A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes voam ao serviço do Senhor. Minha voz pra sempre toma para o teu louvor cantar, como os lábios meus fazendo a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia só e só por teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, o meu coração fazendo o teu trono, Salvador. Meu amor e meu desejo seja só teu nome honrado, faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Amém. Convido o pastor Marcelo, ele estará orando e também tomando já a palavra. Então, vamos estar sempre, irmãos, em nossos lares, meditando nesse hino, consagração. Todo o nosso corpo, no final, fala aqui, né? Que faz do meu corpo inteiro, porque tudo aqui, desde da primeira estrofe até a quinta, fala das partes do nosso corpo. E na sexta fala do nosso corpo, que o nosso corpo inteiro seja consagrado para o louvor, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Que mudou. Depois a gente. Isso aqui acho que acabou a bateria. Até o microfone cansa, né? Isso aí faz parte, né? Como é bom, né? Podermos estarmos juntos para poder meditar na palavra de Deus e aprender com ela e viver, né? Conhecimento da verdade, estudando, louvando a Deus com tudo aquilo que Ele tem nos oferecido, né? De aprendizado da palavra, sendo esse dia que o Senhor nos fez, né? E por isso nós nos alegramos por estarmos aqui reunidos
para mais uma vez, estudarmos, louvarmos e agora meditarmos na palavra de Deus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. O Senhor, Ele tem me incomodado em relação a essa questão do seu retorno, da sua volta, que não pode deixar de ser anunciada. Precisamos sempre lembrar que o Senhor está voltando, que o Senhor breve virá, que o Senhor virá nos buscar, e precisamos estar sempre atentos, ao que a palavra de Deus nos diz e aos sinais, que cada vez se mostram, claramente que o Senhor está voltando, ou nós estamos indo para Ele, mas Ele está voltando. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 47, diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 47 até o 58. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, e através dela continue a falar aos nossos corações, Senhor. Abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos, Senhor Deus, entender e receber cada vez mais da tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Como que será a vinda de Jesus? Como que a Bíblia declara a vinda do Senhor? Repentina. Não será uma vinda escondida. Não será uma vinda secreta. A palavra de Deus nos revela através dos evangelhos, e aí fica muito bem claro quando nós analisamos a palavra de Deus no evangelho de Marcos, no evangelho de João, e quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, e quando nós olhamos para Apocalipse, que eles entenderam que a vinda do Senhor será visível. Todo olho vai ver. Então, eu e você precisamos estar o quê? Preparados para a vinda do Senhor. Nós precisamos estar atentos para a vinda do Senhor. Paulo aqui está dizendo que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Interessante que há uma doutrina, não sei de onde tirar essa doutrina, que existe um reservatório de almas, não é? E quando o bebezinho vai para o ventre da mamãe, aí uma alma entra nele, não é? Eu não sei de onde tirar essa doutrina, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O primeiro homem é o quê? O que o primeiro homem é? Verso 47 de 1 Coríntios 15. O primeiro homem é formado da onde? Da terra. Então o primeiro homem não é celestial, o primeiro homem é terreno. Não é? Só que as pessoas confundem o sopro de vida com alma, né? As pessoas confundem isso. Então a primeira formação nossa é terrena. Tem gente que canta assim: eu tenho saudade do céu, saudade do paraíso. Eu nunca teve lá, meu Deus, como é que vai ter saudade, Jesus? A não ser Adão e Eva, não é?
Fora esses dois, ninguém tem saudade do paraíso. Nós não estivemos lá, não é? A gente fala romanticamente que voltou para casa, não é? Isso é romântico, isso é poético, não é? Voltou para casa. Nós não viemos de lá, nós viemos do pó da terra, não é? Então o corpo volta para o pó, da onde ele veio, e o espírito volta para Deus que o deu, que é o sopro de vida, não é? Volta para Deus que o deu. E aí nós precisamos entender que haverá um dia, que como é declarado na palavra, que não vai ter mais dor, gente, não vai ter mais sofrimento. Esse corpo hoje que padece, esse corpo hoje que sofre, esse corpo hoje que adoece, esse corpo hoje que envelhece, durará para sempre, mas não esse corpo propriamente dito, porque aqui está dizendo que nem carne nem sangue pode herdar o reino dos céus, ou seja, não é esse corpo terreno. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita no mesmo corpo transformado. Jesus passa a fazer coisas que não fazia antes. Eu costumo dizer que ele podia fazer, não é? Mas ele só passa a fazer algumas coisas depois que ressuscita. Jesus só aparece de repente depois que ressuscitou. Porque antes de ressuscitar, Jesus está caminhando como você e eu caminhamos, representando a humanidade, essa humanidade que ele veio buscar e salvar. Mas depois que ele ressuscita, o que ele fala para Maria? Não me toque porque eu ainda não subi ao Pai, não é isso que ele fala? Eu não subi a meu Pai ainda, não me toque, não é? E aí o que Jesus está querendo dizer com isso? Que agora esse corpo que ele tem não é mais o mesmo corpo. Porque Jesus agora passa a fazer coisas impossíveis a um corpo físico, a um corpo natural, a um corpo terreno somente. É como nós estivéssemos trancado aqui, nesse calorzão seria praticamente impossível, né? Ia dar mais de 50 graus aqui dentro, tudo trancado, mas portas e janelas trancadas, lembra? Os discípulos morrendo de medo da perseguição dos judeus, da perseguição de Roma, e de repente, puf, Jesus aparece. Paz esteja convosco. Ele não fazia isso antes. Ele caminhava sobre as águas antes. Mas ele não aparecia de repente, não é? Invisível, puf, apareceu, não é? E aí, 8 dias depois, o que acontece? A mesma coisa. Aparece, paz esteja convosco. Jesus não entra pelas portas. Jesus não pula a janela, porque está tudo trancado. De repente ele aparece, do nada. Ele não fazia isso antes. Esse é o corpo que nós teremos. Um corpo que não perece mais. Um corpo que agora não apodrece mais. Um corpo que agora não envelhece mais. Aí as pessoas começam a inventar doutrinas, que nós teremos a idade de Cristo, quando fomos ressurretos, né? 33 anos, né? A idade de Cristo. Que a gente vai estar jovenzinho. Aonde que a Bíblia diz isso? Né? O importante é que você ressuscitará incorruptível. É isso que importa. Esse corpo agora mortal, esse corpo agora que nos atrapalha, esse corpo de carne e sangue que nos impede de fazer muitas coisas, que nos impulsiona a fazer muitas coisas que desagradam a Deus. Não vai ser mais assim. Não vai ser mais assim. O interessante é que quando Jesus ressuscita, ele está em corpo. Só que agora a vida desse corpo não é mais o sangue. Porque a Bíblia diz que a vida está no sangue, não é isso? Por isso que é uma doutrina aí de não poder doar sangue, não é? Mas se a vida está no sangue, e qual é o problema de doar sangue? Você está doando vida. É porque confundem lá não beber com doar, não é? Infelizmente as pessoas inventam umas doutrinas sem parar para pensar, não é? A proibição é beber sangue. E aí para alguns doar é a mesma coisa que beber. Não é, não é? Não é. Lá em Atos capítulo 15, o que é proibido? Para nós. Já falei algumas vezes aqui, chouriço é proibido para nós, meu Deus do céu. Não é? Chouriço é proibido. Chouriço é o quê? A carne dentro da tripa, não é isso? A carne do bicho dentro da tripa, é proibido. Inclusive para nós. Está lá em Atos capítulo 15. De não comer animal sacrificado, não é isso? Enforcado, animal cozido, né, no próprio leite da sua mamãe. E não beber sangue. É proibido, não é? Só isso que ficou para a gente. Só isso? Temos que obedecer à vontade de Deus. Para que quando nós estivermos face a face com o Senhor, nessa volta repentina,
Nesse retorno repentino, né, na chegada repentina do Senhor, possamos estar preparados. O verso 52 vai dizer exatamente isso. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É a mesma coisa que Paulo está falando lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 15 a 18, que as pessoas inventam um montão de doutrina, não é? Mas é um texto paralelo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 15 a 18, com esse texto de 1 Coríntios 15, 47 e 58. Paulo está falando do mesmo assunto. Paulo está falando o quê? Lá da volta de Cristo. Lá da volta de Cristo. Do retorno do Senhor. E aí, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, seremos transformados. Não precederemos aos que dormem, não é isso que Paulo fala lá em Tessalonicenses? Ele vai falar isso. É o mesmo assunto aqui, né, de 1 Coríntios 15. Nós não precederemos aos que dormem, ou seja, aos que estão mortos, para ficar bem claro. Nós não vamos preceder, eles ressuscitarão primeiro, seus corpos serão transformados, e nós que estaremos vivos, transformados seremos. E aí lá em Tessalonicenses 4,15, ele vai falar que estaremos para sempre com o Senhor. E aí surge a ideia do arrebatamento secreto lá, né, em 1 Tessalonicenses, e aí surge esse momento, essa conversa toda. Mas quando a gente para analisar 1 Tessalonicenses 4, 15 e 18, o que acontece quando as 10 virgens estão se preparando para encontrar com o noivo? O que acontece? Elas precisam estar o quê? Preparadas, não é isso? Atentas, com azeite na sua botija, não é? Para poder iluminar o caminho de quem? Do noivo que vem. E as 5 ficam preparadas. E 5 se perdem. Essas 5 preparadas, que estão com um azeite, ou seja, estão prontas para receber o Senhor vindo, é o mesmo que acontece lá em Tessalonicenses capítulo, né? Tessalonicenses 4, 15 e 18. Esse ser arrebatado, esse ir ao encontro, é a mesma palavra usada lá nas virgens que estão preparadas. Mas lá não se usa arrebatadas. Lá se usa, vão ao encontro de. É a mesma palavra grega. Então, aquelas 5 precavidas ouvem falar que o noivo está vindo. A trombeta soou aqui, como diz Paulo. O noivo está chegando. E o que acontece? O noivo está vindo e a noiva, no caso aqui são as damas, né? A noiva está preparando, esperando o noivo chegar. As damas vão lá, as 5 sábias, com a lamparina para iluminar o caminho do noivo que vem. É esse o encontro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15, que lá é traduzido como arrebatar. Mas o mesmo texto grego, a mesma frase grega, está lá nas virgens. E elas não são arrebatadas, elas vão ao encontro do noivo. E o noivo vem, entra na casa, nos aposentos, não é isso? E fica com elas ali, e com a noiva. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer aqui. Quando o Senhor vier, Ele vai nos tomar para Ele, e nós estaremos com Ele para sempre. Para sempre. Mas não com esse corpo que apodrece, não esse corpo que depende do sangue para sobreviver. Mas agora um corpo que não depende mais da carne e nem do sangue para estar vivo. Depende do Senhor. Esse corpo que agora é mortal, vai receber a imortalidade. Então nós não fomos criados imortais, dá para entender? Porque se esse corpo é mortal, não fomos criados imortais. Então esse corpo vai receber a imortalidade na ressurreição, somente nela. Somente nela. E aí a vinda do Senhor, não é, que é repentina, é interessante a gente olhar. Mateus capítulo 24, verso 27 e Lucas 17, verso 24. O que está dizendo lá em Mateus 24, verso 27, e o texto paralelo, né, que é o sermão escatológico de Jesus, de Mateus 24, no verso 27, e Lucas 17, verso 24. Como está dizendo lá em Mateus? Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Senhor, o Filho do Homem. Existe relâmpago invisível? Me responda com toda sinceridade. Existe relâmpago invisível? Que a gente não vê? Então todo olho vai ver a volta do Senhor. Todo mundo vai ver que estiver vivo. Não tem esse negócio de que secretamente nos levou.
Não tem esse negócio. Mais uma vez, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. É interessante, né, que quando o relâmpago cai, aí você começa a contar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. A que distância esse relâmpago caiu? 5 quilômetros. Não é? Cada segundo 1 quilômetro. Mas tem hora que plum, já caiu, né? Estremeceu tudo. Assim será a vinda do Filho do Homem, como um relâmpago. Alguém sabe onde exatamente pode cair um relâmpago? Não. Lógico que tem uns para-raios aí, né, que vão puxar ele. A gente imagina que vai cair num para-raio. Não fique embaixo de árvore, menino. Vovó sempre falava isso, né? Não fique embaixo de árvore, menino. Porque se começar a relampear, ela falava assim, vai cair na árvore. Vai cair na árvore. Pedro vai dizer, não é, que Jesus virá como quem? Como um ladrão. Alguém espera o ladrão chegar? Ninguém espera o ladrão chegar. O ladrão chega de repente. E nós somos pegos de surpresa. Assim como o relâmpago chega de repente, somos pegos de surpresa. Então, ser uma volta iminente não significa que é uma volta oculta. Ser uma volta que a gente não sabe prever qual dia será, não significa que ela não será visível. Não significa. A volta do Senhor Jesus será repentina como um relâmpago e como um ladrão. Sabemos que em uma tempestade, um relâmpago pode cair. Mas aonde ele vai cair? Que momento ele vai cair? Os físicos, né? As nuvens que se juntam. Sim, as nuvens que se juntam e o atrito vai gerar o relâmpago, né? E o relâmpago vai gerar o trovão. Mas sabe o exato momento? Sabe? Não sabe. Sabe onde ele vai cair? Mais ou menos hoje em dia dá para saber, não é? Mas Jesus está querendo dar o exemplo de quê? E tanto Paulo como Pedro e como João querem dar o exemplo de quê? João lá em Apocalipse, não é? Dá o exemplo de quê? Que precisamos estar preparados. Porque será num abrir e fechar de olhos. Milésimo de segundo, você já foi transformado. Escutamos a trombeta, pronto, acabou. Fomos transformados. E o Senhor virá nos buscar. Sinais se mostram cada vez mais que a poderosa vinda do Senhor está pronta, está sendo preparada. Na verdade, preparada já está, né? Está sendo vista por cada um de nós. Podemos afirmar com certeza que Ele vai voltar, mas não podemos afirmar com certeza quando será. Da mesma coisa quando o relâmpago, a mesma coisa como um ladrão. É inesperado. E quando vem, é de surpresa. Quantos são pegos de surpresa com um relâmpago? Não é? Quantos são pegos de surpresa por ladrões? E aí já veio, já aconteceu, não tem mais o que fazer. Não é? Não tem mais o que fazer. Às vezes somos surpreendidos por um raio caindo. O poder de um relâmpago é tão grandioso, não é? Que ele é capaz de matar tudo que está à sua volta num raio de 500 metros. É capaz de matar. É capaz de destruir. Quantas vezes gados, né? Cai um relâmpago lá no pasto, mata um montão de gado. Não é? Jogador está no campo, buf, cai um relâmpago, matou o jogador. A pessoa está na piscina, cai um relâmpago, matou todo mundo que estava na piscina. Saia da piscina quando estiver caindo relâmpago, por favor. Saia dentro do mar quando estiver caindo relâmpago, por favor. Não é? Saia da água. Sai da água. Dá bobeira não. Certo? Então, não seja surpreendido pela volta de Cristo. Ah, mas vai ser de surpresa. Sim, mas esteja preparado. Esteja com azeite na botija. Para ir ao encontro do noivo. Esteja preparado. Estejamos preparados para a volta do Senhor. Então, será repentina, mas será visível. Repentina e visível. E aí nós estaremos realmente, como diz lá em 1 Tessalonicenses 4,15, para sempre com o Senhor. Para sempre com Ele. Da mesma maneira que aquelas noivas entraram, as sábias entraram e ficaram no aposento com o Senhor, ficaremos para sempre com Ele. Guardados, acabamos de cantar aqui, né? Guardados pelo seu poder. Lá não precisamos mais nos preocupar com as batalhas terrenas. Mas aqui, nesse corpo de carne e sangue, estamos guardados pelo poder do Senhor. Protegidos e amparados pelo poder do Senhor.
Então vamos estar prontos, não é? Marcos capítulo 13, verso 26. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Eles entenderam. Eles entenderam. Marcos capítulo 13, verso 26. Eles entenderam que não vai ser algo secreto, vai ser algo visível. Vai ser algo visível. Marcos capítulo 13, verso 26. Então verá o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos, reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. É um texto paralelo aqui também com Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 17. Então, veremos vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Então, o que nós temos que fazer enquanto estamos nesse corpo de carne e sangue? É o que Paulo afirma aqui para a gente, não é? Vamos trabalhar, não é? Enquanto é dia, enquanto o Senhor não vem, vamos trabalhar, enquanto é dia. Ajudem uns aos outros, vai dizer lá em Tessalonicenses, né? Capítulo 4. Consolem uns aos outros com esta palavra. Fortaleçam uns aos outros com esta palavra. Ele vai voltar, em breve vai voltar. Mas não fiquem olhando para o céu. Não fiquem preocupados com estações. A palavra vai dizer isso. Não fiquem preocupados com o tempo. Trabalhem. Evangelizem. Preguem o evangelho. Não fiquem parados, ociosos, olhando, para as coisas que vão acontecer, para as coisas que estão acontecendo. Não se preocupe com isso, porque isto vos afirmo, irmão, diz o verso 50 de 1 Coríntios 15, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Mas é um mistério que vai acontecer. E enquanto esse mistério ainda não acontece, o verso 58 diz o que para você e para mim de 1 Coríntios capítulo 15? O que diz o verso 58 para você e para mim, de 1 Coríntios 15? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós não sabemos quem vai aceitar, nós não sabemos quem vai se converter, nós não sabemos quem vai mudar de vida. O Senhor sabe, né? A lição hoje falou sobre isso, né? Falou sobre isso. É o Senhor que sabe o tempo, é o Senhor que sabe quem vai aceitar e quem não vai aceitar. Na sua presciência, não é? Ele sabe disso. Mas qual é o nosso papel como homens e mulheres de Deus? Independente da nossa idade. Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então não se preocupe com estações, não se preocupe com tempo. Vamos nos ocupar e não nos preocupar. Vamos nos ocupar com a pregação do Evangelho e anunciar que Jesus Cristo vai voltar de uma maneira que não dá para se livrar. Não tem jeito mais. Não foi o que aconteceu com as 5 inércias? Ele veio, elas não estavam preparadas e ficaram onde? Do lado de fora. E aí, me deixa entrar. Não dá mais, a porta fechou. Dá para entender que o tempo urge, não é? E a conversão é urgente, a mudança de vida é urgente. Mas se Jesus demorar mais 100 anos para voltar, não importa. Não importa. Não importa se eu já não esteja mais aqui, nenhum de nós aqui, daqui a 100 anos é impossível, né? Estarmos vivos. Mas se o Senhor voltar amanhã, será como um relâmpago. E depois de amanhã, como um relâmpago. Então precisamos estar preparados, porque quando a porta fechar, não vai adiantar bater. Não vai adiantar bater. Não adianta conhecimento, não adianta ser pregador, não adianta ser evangelista, não adianta ser cantor, não adianta ser nada, se não tiver o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Aí vai estar naquele lado que ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Mas nós fizemos, Senhor, pregamos, não é? Nós labutamos, evangelizamos, ganhamos tanta vida. Apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Então essa volta repentina nos convida a olhar, para finalizar, para Atos capítulo 1, a sequência do Evangelho de Lucas, não é? Sempre pense nisso.
Leia o Evangelho de Lucas e pula para Atos, você vai perceber que é sequência. É sequência. O que diz lá Atos capítulo 1? Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 11, para finalizarmos. Atos 1, de 6 a 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Jesus ressuscitou, certo? É a sequência do Evangelho de Lucas, tá bom? Jesus ressuscitou, ficou 40 dias com eles, ensinando ainda a eles, conversando com eles, ainda passando algumas orientações para eles. É a sequência do Evangelho de Lucas, aqui o Atos dos Apóstolos. E aí o verso 6 vai dizer: então, os que estavam reunidos com ele, não é? Lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo de que restaures o reino de Israel? Ou seja, quando que o reino será restaurado? Quando que o reino de Deus realmente virá? Não é? Ele já veio, mas eles querem um reino físico, um reino terreno, não é? Quando será? E respondeu-lhes, né? Não vos cabeis reconhecer tempo ou épocas. O que Jesus está querendo dizer aqui? Se preocupa com isso não. Se preocupa com isso não. Não é? Que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Não se preocupe com isso. Quando você vai vir? O Pai é que sabe. Não foi isso que ele falou? O Pai é que sabe. Então não se preocupe em contar a hora, segundo. A volta de Jesus é iminente. Mas não se preocupe. Não é? O mundo está chegando no fim, não é isso? O relógio aí do tempo, né? A Bíblia já diz isso. Para que se preocupar com isso? Não é? Apocalipse não é para nos trazer medo. Apocalipse é para nos trazer certeza que em breve o Senhor voltará. Apocalipse pode trazer medo para aquele que não crê e que ainda não se converteu. Mas para nós que cremos no Senhor, nenhum medo, porque Ele estará conosco, como cantamos aqui hoje. Não importa a circunstância, Ele está com a gente. Então, não se preocupe, né, com tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus está querendo dizer aqui? Vão trabalhar, se preocupa com a minha volta? Não. Vou voltar, mas não fique contando o tempo. Que quantas pessoas ficam preocupadas em marcar datas, quantas pessoas ficam preocupadas em marcar o tempo, não é? Se Jesus falasse, eu vou voltar no dia 20 de dezembro de 2025, as pessoas iam se preparar, não iam? Lógico que iam. Da mesma maneira que se Ele nos levar secretamente e os que ficarem aqui vão falar, realmente era verdade. Aí vão se preparar. Vão se preparar, certo? Então, continuemos aqui. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Essa é a preocupação de Cristo conosco, a igreja. Sejam minhas testemunhas. Falem de mim, me anunciem às pessoas, não é? Tanto em Jerusalém, ou seja, em Araruama, não é? Como em toda a Judeia, ou seja, no Brasil, no estado do Rio, não é? Na Samaria, bate na porta daquela pessoa que não vai com a tua cara, tá bom? E nem você vai com a cara dela. Bate na porta dessa pessoa. Jesus implicou aqui, não implicou? Para lá para um judeu, bater na porta de um samaritano, não é? Jesus mexeu aqui com o ego do crente, não é? Jesus mexeu com o ego do crente aqui, né? Então não vai só em Araruama, não, aqui na Sérgio Porto, não. Certo? Na sua rua não. Também prega no estado do Rio, prega no Brasil, prega, né? Vai pregando. Mas não esqueça daquelas pessoas que tu não vai com a cara delas, tá bom? E nem elas com a sua. Fala do meu amor para essas pessoas também, certo? Mas tem alguma pessoa que eu não vou com a cara? De repente tem, não? Tem alguém que não vai com a sua? De repente também tem. Mas se essa pessoa é crente, ela tem que falar de Jesus para você, e se você é crente, você tem que falar de Jesus para ela. Jesus está catucando a gente aqui, né? Judéia e Samaria, e aí até os confins da terra. A preocupação de Jesus não é que a gente fique contando horas, minutos, segundos. Ele está voltando. A preocupação de Jesus é que a gente ganhe o máximo de pessoas possíveis para Ele. Essa é a preocupação dele, né? Dita essas palavras, verso 9, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, eles com os olhos fitos no céu, ou seja, Jesus manda os caras trabalhar, e os caras estão assim, ó, cadê Jesus? Sumiu, né?
cadê ele? Sumiu. Aí aparece 2 anjos, né? 2 varões, aqui vai dizer, né? E aí, estando eles com os olhos fitos para o céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E eles não viram, não, continuaram olhando para cima, né? Quero não. E de repente eles falam: varões de Galileus. É assim mesmo. É assim mesmo. Por que estáis olhando para as alturas? Ele pergunta. Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Da mesma maneira. Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer. Nas nuvens do céu. Ele vai descer. E quando ele descer, acabou tudo. Já era. Não tem mais chance. Aí virá lá o trono branco de Apocalipse 20. Eu entendo, irmãos, em nome de Jesus, só em Apocalipse 20 dá para fazer 3 doutrinas diferentes de como será o fim dos tempos. Só em Apocalipse 20, né, irmão Gilberto? Dá para fazer, né, 3 doutrinas diferentes de como será a vinda do Senhor. Não se preocupe com isso, não. Só se preocupe que ele falou: seja minha testemunha. E que ele vai vir como relâmpago, que ele vai vir como um ladrão, que eu e você estejamos preparados para a volta do Senhor, porque não é por muito falar, não é por muito pregar, não é por muito fazer, mas por ser dele é que estaremos com ele para sempre, porque aí sim o último inimigo será vencido, não é? As portas do inferno não subsistirão à igreja. Ou seja, a porta da sepultura não vai aguentar o poder da volta de Cristo. Que lá é Hades, não é? Sheol, ou seja, sepulcro. Se abrirão as portas. Os mortos ressuscitarão. É isso que Jesus está dizendo lá. As portas do inferno, ou seja, as portas da sepultura não resistirão. Eles vão ressuscitar. E nós estaremos sendo transformados. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Que idade a gente vai ter, não importa. O importante é estar lá com Ele. O que ele falou lá em João 17? Pai, a minha vontade é que eu leve eles. Mas eu vou voltar para ti, Pai. Para a glória que eu tinha contigo antes. Não é isso que ele fala lá em João 17? Eu vou voltar para a glória. Eles vão ficar, Senhor. Guarda eles. Guarda eles na tua palavra. Porque a tua palavra é a verdade. Jesus fala isso. E aí, lembrar que nós não temos que ficar assim, vai dar relâmpago, e Jesus está vindo, tem uma nuvem, eu vejo uma pequena nuvem, né, e Jesus está voltando. Não se preocupe com isso, porque você vai ouvir a trombeta, sabia disso? Ela vai soar nos teus ouvidos, e se você estiver vivo, você será transformado, e se você estiver na sepultura, ressuscitará com um novo corpo, e aí estaremos para sempre com o Senhor. E aí as doutrinas não mexem com esse negócio não, nem se preocupa com esse negócio, certo? Milenismo, pré-milenismo, não é amilenismo, se é antes, se é depois, não se preocupa com isso não. Não se preocupe com tempo e nem com estações. O foco de Jesus não é esse. O foco de Jesus é que eu e você precisamos ser testemunhas do seu poder vivificador, que traz vida aonde há morte. E é isso que ele fez com você quando você se converteu, é isso que ele fez comigo quando eu me converti, é isso que ele faz com todos que se convertem. Morremos para nós mesmos e ressuscitamos com Cristo. Mas lembre-se, fui crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas é Cristo que agora vive em mim. E as coisas que agora eu faço por causa dele e não mais por causa de mim. Então, de vez em quando, eu tenho que ir num samaritano, mesmo não querendo. É isso que Jesus quis dizer, não é? E aí ele vai te usar do seu jeitinho aí, do seu conhecimento, para que o nome dele seja exaltado. Amém, meus irmãos? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Fala para você mesmo, não é? O que está aqui em Atos capítulo 1, fala aí no seu coração, não é? Por que vocês estão aí se preocupando com tempos, com épocas, com estações? Porque esse Jesus que vocês estão vendo subir, vai descer. Eu não vi nem você, mas nós vamos ver descer.
e Ele vai nos levar para estarmos para sempre com Ele. Aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais nada que seja pecaminoso. Lá não entra mais nada disso. Por isso que não adianta bater na porta, porque Jesus é a porta, o caminho, a verdade e a vida. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado porque somos lembrados de uma maneira tão direta que o Senhor voltará como um relâmpago. De repente, vemos o seu esplendor. Ele cai, ele bate ao solo. No teu caso, Senhor, o Senhor virá em poder e glória para nos levar, para estarmos contigo para sempre. Aquela palavra dita àquele homem lá no Calvário: te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Vai se cumprir, Senhor, e nós estaremos para sempre contigo, para sempre. Eu te agradeço por isso, Senhor. Que possamos não ficar olhando para as alturas, para o tempo que passa, para as estações e as manifestações do tempo. Os sinais mostram, mas o Senhor não está preocupado com isso, não. O que mais cala em teu coração, Senhor, é que o teu povo, que recebeu o poder do Espírito Santo, testemunhe da tua volta, da tua vida e da tua salvação. Muito obrigado, Senhor. É isso que nos consola. É isso que nos traz paz. Um dia estaremos todos juntos para sempre e te veremos face a face. Muito obrigado, Senhor. Como Jó mesmo disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu te agradeço, Senhor, em Jesus teu Filho. Amém. Amém, queridos. Estamos assim encerrando o culto desta manhã. Lembrando, que amanhã, às 18h30, nós estaremos aqui para estarmos indo, juntos para a segunda Igreja Batista São Vicente, para o culto de aniversário lá, tá bom? E alguns irmãos vão depois, devido ao trabalho, mas está tudo já certinho, tá? Está tudo já combinado. Então Deus te abençoe e te guarde. Amém.